Palmeiras foi confirmado para o estádio do Mané Garrincha, no Distrito Federal, Brasília, galera. Além de Vasco e Palmeiras, a diretoria do Vasco também vendeu o mando de campo para o jogo contra o Botafogo, galera. Vasco da Gama e Botafogo vai acontecer também no estádio do Mané Garrincha, em Brasília, galera. Ambos os jogos aí foram negociados com a empresa que administra o estádio do Mané Garrincha, a empresa Metrópolis, galera. E no caso aí, o Vasco está arrecadando 4 milhões de reais com esses dois jogos aí, né? Jogaços, Vasco e Palmeiras, 2 milhões de reais. E no caso, se passar de 50 mil torcedores, o Vasco ainda ganha uma bonificação de mais 500 mil reais aí na partida contra o Palmeiras. Já o clássico carioca contra o Botafogo, o Vasco vai estar ganhando aí 2 milhões de reais, galera. Muita grana, muito dinheiro. Atitude da diretoria do Vasco a ser questionada, né? Porque a própria Sempre Vasco e o próprio Pedrinho e a sua chapa, né, em geral, todos ali reclamavam que a 77 vendia mandos de campo dos jogos aí do Vasco para estar ganhando dinheiro, não visava os ganhos esportivos, visava aí os lucros, né? E quem diria, a diretoria do Pedrinho tá fazendo a mesma coisa, tá visando os lucros aí. 4 milhões e meio o Vasco vai estar ganhando para vender o mando de campo contra o Palmeiras e também contra o Botafogo para o Distrito Federal em Brasília, galera. E no caso, eu tinha feito um vídeo aqui, né, no canal comentando sobre esse jogo Vasco e Palmeiras. Eu falei, né, sobre a venda de mando do Vasco, vendendo o mando de campo lá para o Distrito Federal, lá para o estádio do Mané Garrincha. Reclamei e, na minha opinião, não acreditava que seria a diretoria do Pedrinho aí que estaria vendendo esse mando de campo. Eu achei que era um dos jogos aí que o Vasco devia, né, no caso da época da 77, que a 77 vendeu diversos mandos de campo, inclusive o jogo do ano passado, Vasco e Palmeiras em Brasília, era um dos jogos aí que o Vasco devia para a empresa Metrópolis, né, que a 77 vendeu, e também esse jogo contra o Fluminense foi disputado no Mané Garrincha, foi um dos jogos aí também que o Vasco devia para a empresa Metrópolis, a empresa que administra o estádio do Mané Garrincha. E no caso, galera, esse jogo que aconteceu agora contra o Fluminense era para ter acontecido no ano passado, né? Só que o Vasco levou a partida contra o Fluminense no Engenhão, aquela vitória de 2-0 em cima do Fluminense no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2024. Aquela partida era para ser no Mané Garrincha, e essa partida agora que o Vasco perdeu de 2-1 no Mané Garrincha para o Fluminense era para ter acontecido, no caso, aqui mesmo no Rio, né? No Engenhão ou em qualquer outro estádio aí, né? Já que São Januário não deixam rolar clássico, né? A Polícia Militar do Rio de Janeiro não autoriza rolar clássico em São Januário. A BEP, né, faz essa covardia aí com o Clube de Regatas Vasco da Gama. E galera, 4 milhões de reais, na minha opinião, foi uma decisão que não tem como você não aceitar, né? Muita grana, o Vasco tem que pagar aí salários, fornecedores, jogadores, e etc. Tem muitas coisas para pagar, muitas pendências. A folha salarial do Vasco aí chega a bater quase 20 milhões de reais aí por mês. É muita grana, muito dinheiro, não tem como. Eu fico até meio assim de estar falando, né, para depois vocês aí achar que eu tô aqui batendo palma e passando pano para essa decisão, né, da gestão Pedrinho, mas infelizmente
Não tem como, galera. O Vasco tem muita dívida. São Januário não arrecada esse tanto de dinheiro em 2 jogos. Para o Vasco ganhar aí 4 milhões em São Januário, teria que jogar aí, no mínimo, mais de 4 jogos, galera. São Januário já ficou pequeno para a torcida do Vasco. Enfim, cara, 4 milhões aí em apenas 2 jogos contra o Palmeiras e contra o Botafogo no estádio do Mané Garrincha. No jogo contra o Palmeiras, o Vasco pode ganhar até mais, em casa aí de mais de 50 mil torcedores. No jogo Vasco-Palmeiras, o Vasco vai ganhar uma bonificação de mais 500 mil reais, é muita grana, não tem como negar. E assim, o Vasco pelo menos vendeu, né? A diretoria do Pedrinho pelo menos vendeu os jogos aí praticamente pelo dobro do valor que a 77 vendia, né? Se eu não me engano, a 77 vendia os jogos do Vasco para o estádio de Brasília por cerca de R$1 milhão. A diretoria do Pedrinho vendeu 2 jogos por 4 milhões aí. Então não tem como rejeitar essa proposta. E é isso, cara. Vasco e Palmeiras vai ser no estádio Mané Garrincha em Brasília. Vasco e Botafogo também foi confirmado, vai ser no estádio Mané Garrincha em Brasília. E é isso, galera. Agora falando do futebol, semana decisiva aí pro Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco vai terminar sua preparação para estrear no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Santos no domingo às 6h30 da noite no estádio de São Januário. E galera, Adson, Felipe Coutinho, Tietê, no caso ainda não está treinando com bola, mas está muito próximo também de retornar para os treinamentos com bola. Adson e Felipe Coutinho treinou com o grupo do Vasco no treinamento de ontem e podem estar sendo podem estar indo, né, para o jogo de domingo contra o Santos, né? Os dois aí têm grandes chances de ao menos entrar no segundo tempo. Os dois têm chances aí de serem relacionados para essa partida contra o Santos. E o técnico Fábio Carille vem fazendo muitas mudanças, fez bastante testes aí no meio de campo do Vasco. Botou o Souza para jogar. Não gostei, né, dessa ideia dele de botar o Souza para jogar ali no meio de campo. Mas é apenas teste também, né? Já botou também o Garré para jogar na posição do Felipe Coutinho. Caso não dê aí pro Coutinho jogar contra o Santos, o nosso Benjamin Garré pode estar entrando aí no time titular e fazendo ali a meiuca ali no lugar do Felipe Coutinho. E no caso, galera, o Vasco também fez um treinamento botando aí, em caso do Garré jogar no lugar do Felipe Coutinho, o Ryan recuaria um pouco e fazeria ali um segundo atacante ao lado do Verratti. E o Nuno Moreira abriria ali na ponta esquerda. E no caso, o próprio Garré abriria na ponta direita, na meia direita também, né? Pode jogar de MLD. Tanto ele quanto o Nuno Moreira jogando de MLE e o Garré jogando de MLD. E no caso, o Paulinho e também o Hugo Moura ali no meio de campo. E também poderia ter ali um outro jogador fazendo a função ali de meio campo, galera. No caso, poderia ser o próprio Garré, né? Também. E no caso, se botasse aí os 3 para jogar, Garré, Nuno Moreira e também Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho ia fazer o meio e o Garré iria fazer a meia direita ali. E o Nuno Moreira iria fazer a meia esquerda, galera. E ambos ali podem estar jogando no meio de campo, né? Tanto o Nuno Moreira quanto o Garré, em caso do Felipe Coutinho não poder jogar. O Garré já foi
treinou, né, no caso, para estar substituindo aí o Philippe Coutinho. E o Garré também foi testado, né, no lugar que seria do Payet, que o Payet é o segundo jogador aí na ausência do Philippe Coutinho, né, é o reserva da posição. O Payet não foi utilizado, o Fábio Carille utilizou, né, o Garré no lugar aí do Philippe Coutinho nos treinamentos. E com isso o Payet, né, entrou aí no lugar do Garré. Então o Payet virou a terceira opção nesse time do Vasco. E galera, na zaga, Maurício Lemos vai jogar junto com João Vitor, vai fazer a dupla titular. Os dois jogaram junto no final do jogo contra o Flamengo, né, na derrota de 1-0 que aconteceu no Engenhão. Jogaram cerca de 20 minutos e até que foi bem, né? O Maurício Lemos fazendo dupla de zaga aí com o João Vitor. Aqueles últimos 20 minutos ali, o Maurício Lemos foi seguro e jogou com segurança, jogou bem, né? Não deixou a desejar ali na posição. E o técnico Fábio Carille vem dando sequência para essa dupla de zaga, Maurício Lemos e João Vitor, galera. E os laterais, né? Lucas Piton, Paulo Henrique, né? Vão ser aí os titulares. Primeiro volante, Hugo Moura, é certo de jogar, é o preferido aí do técnico Fábio Carille. E no meio de campo tem as dúvidas ali, né? Porque o técnico Fábio Carille às vezes utiliza o Paulinho e às vezes na posição do Paulinho ele utiliza o Jair, né, como um segundo volante aí. E no meio de campo é isso que eu já tinha falado, né? Se o Philippe Coutinho jogar, o Garré vem treinando como um meia de ligação, né, um meia armador, mas jogando ali pelo lado direito, né, que é o lado que o Garré atua, né, como ponta direita, meia lateral direito. E no caso, Nuno Moreira, né, também. E na frente ali o Verratti e o Ryan, galera. Esse vai ser o time provável aí que o Vasco vai estar levando a campo nessa partida contra o Santos. Essa estreia, né, pelo Campeonato Brasileiro. E a volta aí de Adson e também do Philippe Coutinho, né, que ambos treinaram com bola nos treinamentos que aconteceu ontem. Vai ser muito importante aí para estar qualificando o elenco e também reforçando o time do Vasco para essa partida contra o Santos. A estreia do Vasco aí em São Januário, no domingo, galera. E também, galera, o Vasco também tem outros jogadores lesionados aí que podem ajudar muito. Quando voltarem, né, no caso DVD, entre outros jogadores aí, o Tietê também, que já está aí fazendo transição. Daqui a pouco já pode estar treinando com bola. O DVD ainda vai demorar mais um pouco ainda do que o Tietê, né? Porque o DVD está muito tempo parado, mais de 6 meses aí que o DVD tá parado, né? Não joga. Mas o Tietê, acredito eu, que nas próximas rodadas, né, depois aí do jogo contra o Santos, ele já pode estar retornando aí para o time titular do Vasco, ou quem sabe também entrar aí no decorrer dos jogos, né? Vai ser muito importante para ajudar. Já no caso Lodi Augusto aí, né, o atacante angolano tem grandes chances também, né, de poder estar ajudando aí, entrando no decorrer dos jogos do Vasco. O angolano ainda está se adaptando, está sofrendo muito, mas vamos torcer aí para ele conseguir se adaptar e conseguir dar um retorno, né, pro Vasco dentro de campo, ajudar aí o time do Vasco, mas ele ainda está muito abaixo. Inclusive tem membros da diretoria aí do Pedrinho que está reclamando do Lodi Augusto, não gostou da contratação, mas é isso, né? Vamos apoiar, torcer aí
para o Lloyd dar a volta por cima, né? Conseguir se adaptar aí, entrar nos jogos e conseguir jogar, ajudar aí o time do Vasco. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não esquece de deixar aquele likezão. Compartilha. Tamo junto aí. Fica com Deus. Saudação vascaína.